Se na primeira parte situamos o complexo de Édipo na articulação entre organização fálica, ameaça de castração e formação do superego, agora é necessário aprofundar sua dimensão simbólica e estrutural, retomando o que Freud desenvolve progressivamente desde Totem e Tabu, 1913, até seus textos finais. Em Totem e Tabu, Freud inscreve a proibição do incesto como fundamento da cultura. A figura do pai da horda primitiva, que reserva para si as mulheres sob ameaça de punição, não é uma narrativa histórica literal, mas uma formalização mítica da função da lei. A castração, nesse contexto, encarna a interdição que funda a ordem humana. O Édipo deixa de ser apenas intrafamiliar e torna-se matriz da cultura. Essa dimensão é aprofundada quando Freud, em Análise Terminável e Interminável, 1937, retoma a questão da castração como rochedo encontrado em toda a análise. O que ele quer indicar é que há um ponto estrutural de impossibilidade, uma resistência ligada à renúncia pulsional que não se dissolve completamente. A castração simboliza essa impossibilidade de completude. Não se trata de ameaça concreta, mas de limite estrutural ao gozo. Ao longo de seu desenvolvimento teórico, Freud desloca a castração do campo literal para o campo simbólico. Em A Organização Genital Infantil, 1923, ele já demonstra que a fase fálica organiza-se em torno do primado do falo e não da anatomia em si. Essa formalização permite compreender que o falo, em Freud, é operador simbólico de valor narcísico e de poder, antes de ser órgão anatômico. Quando o seu texto aproxima Lacan dessa discussão, isso não rompe com Freud, mas prolonga uma linha já presente. A castração passa a ser lida como operação simbólica que introduz a falta. O pai deixa de ser apenas figura biológica e torna-se função. Essa função paterna é aquela que interdita a fusão incestuosa e introduz o sujeito na ordem da linguagem e da cultura. Freud já apontava nessa direção ao afirmar que a ameaça de castração não precisa ser explicitamente formulada para produzir efeitos. Ela pode ser fantasiada, imaginada, simbolizada. A criança constrói suas próprias narrativas para dar conta da diferença anatômica e da interdição. No caso do pequeno Hans, 1909, vemos como a imaginação infantil produz equivalências simbólicas, o cavalo, a tromba, o medo, como forma de metabolizar a angústia. É por isso que a castração não é um evento, mas uma operação psíquica. Ela introduz a falta, limita a satisfação e desloca o desejo. Ao abandonar a rivalidade direta com o pai, o menino identifica-se com ele. Ao se afastar do objeto materno, a menina reorganiza seus investimentos. Em ambos os casos, o que está em jogo é a transformação do desejo sob efeito da lei. O Édipo, portanto, não é apenas estrutura da infância, ele organiza o modo como o sujeito se relacionará com o desejo, com a autoridade e com a própria falta ao longo da vida. É por isso que Freud o considera núcleo das neuroses. Ele não é uma fase superada, mas uma estrutura que deixa traços. Falar do Édipo como pedra angular é reconhecer que nele se cruzam sexualidade infantil, formação do superego, função da lei, simbolização da falta e destino das pulsões. É reconhecer que a psicanálise nasce dessa articulação e que sem ela perde seu eixo. É nesse ponto que compreendemos por que Freud jamais abandonou o Édipo. Ele não é um conceito entre outros. Ele é o ponto de sustentação da teoria. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.